Uma alegria retornar à cidade a qual eu iniciei a minha caminhada cristã com Cristo. E dentro desses 3 anos eu estava com muita saudade. Mas, sem perca de tempo, vamos fazer uma reflexão da palavra do Senhor. O tema nos foi dado a respeito da chamada. E vamos trazer à memória algumas lições importantes. Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29. A palavra do Senhor diz o seguinte: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus, ele antes de dizer: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus enfatiza a necessidade de nós ir até ele e conhecer ele. Porque é importante, antes de eu transmitir a mensagem, eu conhecer o Deus da mensagem. É tanto que quando Deus convoca Jeremias para exercer o seu ministério, Deus primeiro chama ele, dizendo: Jeremias, eu te conheço, Jeremias, eu sou Deus, e aonde eu te enviar, tu irás, o que eu mandar você falar, você falará. Eu quero que você primeiro se relacione comigo, porque embora a mensagem não seja abraçada por todos, embora a mensagem ela não seja agradável para todos, quem exclui a mensagem, quem não abraça a mensagem, você não vai caminhar segundo o que diz a respeito da mensagem, porque você não conhece apenas a mensagem, você conhece o Deus da mensagem, você conhece aquele que entregou a mensagem para você. Então, Deus, ele não está simplesmente nos convocando para ser mensageiros que transmitem a mensagem, mas para sermos filhos que vivem a mensagem do Senhor, que nós nos relaciona, que nós conheça Deus. Nós vamos observar que Jesus, ele escolhe o seu discípulo e ao longo do seu ministério terreno aqui, ele se relaciona, ele se revela aos discípulos, ele chama para uma comunhão, chama para uma intimidade. Então, é preciso entender a necessidade de conhecermos Jesus, de nós nos relacionarmos com ele, porque o ministério ele acaba sendo perigoso. É perigoso nós caminharmos transmitindo a mensagem de Deus e estar distante de Jesus. É perigoso nós honrar Deus com os nossos lábios e o nosso coração está tão distante de Deus. É uma honra bonita, uma honra atrativa, entretanto, o coração está distante. Entretanto, não há uma submissão completa a Deus. E nós entendemos que caminhar com Deus significa ser orientado por completo pela palavra de Deus. Nós não caminhamos segundo os nossos sentimentos, nós não caminhamos segundo as nossas vontades, mas nós caminhamos segundo a vontade de Deus. E o que eu aprendo com Jesus é que Jesus ele não nos direciona segundo os nossos interesses. Porque o evangelho, ele nem sempre é atrativo. O evangelho, ele não nos promove. O evangelho, ele nos caminha para a cruz. E a cruz, ela é dolorosa, mas é precisa. A cruz faz parte da vontade de Deus, assim como faz parte o não de Deus, assim como faz parte, às vezes, Deus chegar até você, como chegou Abraão dizendo: deixa a tua parentela, deixa a tua terra, e eu te mostrarei uma nova terra. E lá eu te farei pai de multidões, ande por fé. E só é possível andar com fé, só é possível andar por fé, se nós de fato confiarmos em Deus. Então Deus está nos convidando a exercer uma chamada de excelência através da comunhão com Ele, através do relacionamento pela palavra dEle. A palavra de Deus não pode ser desprezada. Se nós caminharmos sem ter a palavra no nosso coração, nós vamos viver um ministério fracassado. Nós vamos ter uma frustração ministerial lá na frente. Pode arrecadar aplausos, pode arrecadar a multidões, entretanto, sem a palavra é impossível nós chegarmos e nos mantermos em Deus. Sem a palavra é impossível nós construir verdadeiros alicerces, porque é pela palavra que constrói alicerce. E Deus, ele exige de nós. Deus quer que nós sejamos filhos maturos. Deus quer que nós desenvolvamos uma maturidade. Deus quer que nós entendamos de fato o que é ser um verdadeiro cristão, o que é ser um verdadeiro filho de Deus, e entender qual é a nossa identidade.
É preciso entender qual é a nossa identidade, porque pessoas que têm uma identidade estabelecida, ela não anda segundo o jugo que impõe sobre ela. Pessoas que têm identidade estabelecida, elas não carregam cargas que não é para ela carregar. Pessoas que têm uma identidade estabelecida, e Deus, Ele deseja se revelar. Deus se revelando, Ele revela quem nós somos. Nós somos pecadores, mas nós somos pessoas amadas. Nós somos pessoas que talvez não tenhamos um passado atrativo, um passado bonito. Entretanto, em Cristo nós somos uma nova criatura. Pela palavra, nós podemos viver algo novo em Cristo. E é esse o desejo do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Que nós vivemos algo novo nele. Que nós, de fato, possamos nos entregar por completo. Exige renúncia, sim. Exige uma obediência completa, sim. Mas quão bom é guardar a palavra no coração. Quão bom é ter a presença do Senhor. Davi, ele em Salmos vai expressar o seu arrependimento dizendo: não me lança fora da tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo. Você percebe que quando nós temos um encontro com Deus, quando nós conhecemos Deus, nós entendemos que caminhar sem Ele não é possível. Não dá para caminhar sem Deus. Não tem como nós trocarmos a presença dEle. Não tem como nós sermos felizes sem a presença dEle. Não tem como nós caminharmos de forma equilibrada sem Deus. Paulo, em meio às suas adversidades, Paulo que entende e vive um ministério de excelência, que vive de forma completa, se gastando e se deixando gastar pelo Evangelho, escrevendo aos Filipenses em forma de gratidão, encorajando, porque ele estava na prisão, mas ele estava alegre, porque ele entendeu o propósito de Deus. Eu estou preso, mas as minhas prisões contribuíram para o avanço do Evangelho. As minhas prisões estão contribuindo para ganhar almas, para alcançar mais vidas. E ele, no capítulo 4, vai dizer: eu não digo isso por necessidade, mas eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo atribui a sua força, Paulo atribui o seu equilíbrio em Cristo. Ele diz: eu estou de pé, eu prossigo porque eu tenho Cristo. Eu consigo lidar com todas as situações porque eu tenho Cristo. Então Paulo está dizendo que nós viemos ter Cristo. Essa é a mensagem. Tenha Cristo como o centro da tua vida. Tenha Cristo como o seu rei, como o seu bom pastor, como o seu pai, como o bom líder. Porque se nós caminharmos em Cristo, nós estaremos caminhando em graça e em conhecimento. Se nós caminharmos em Cristo, nós estaremos caminhando, deixando verdadeiros frutos, produzindo fruto do Espírito Santo. O segredo é caminhar com Cristo. Haverá dias difíceis, haverá aflições, mas Cristo está em meio às aflições. Cristo não é Deus de momento. Cristo não é passageiro. Cristo, Ele pode até nos permitir passar pelo silêncio, mas o silêncio de Deus não significa a ausência dEle, não significa o distanciamento dEle. Então que você venha guardar essa palavra no seu coração, que você venha lembrar que a chamada sua não é uma chamada inválida, não é uma chamada errada. Deus não faz escolhas erradas. Se Deus te chamou, tenha convicção dessa chamada, viva essa chamada, invista no seu ministério, abraça o seu ministério, não abra mão. Deus não falha, a palavra dele não falha, e esse tempo que você está vivendo, segundo a vontade de Deus, debaixo da orientação de Deus, é um tempo de preparo. Primeiro Deus prepara, depois Ele envia. Primeiro nós passamos o tempo da plantação, depois nós colhemos o fruto. Há dias de choro, mas os dias de choro não é permanente. Há dias de silêncio, mas o silêncio não dura para sempre. Então que você fique com essa palavra, que você venha lembrar da fidelidade do nosso Deus que nos acompanha sempre. Quero convidar todos os telespectadores a orar conosco. Mandar um abraço para os meus amigos de Santa Catarina que me acompanham, para os meus familiares, amigos também do Goiás e aqui do Pará. Um abraço, e nesse momento vamos orar ao Senhor.
Deus, nós somos gratos, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigada, Deus. Pai, eu oro, Senhor, por cada um nesse momento que nos assiste, que nos ouve, Senhor. Pai, que o Senhor venha avivar a chamada em seus corações, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha se revelar, que o Senhor venha estabelecer a verdadeira identidade deles, de filhos, de pessoas amadas, de pessoas, Pai, que no Senhor tem um futuro brilhante, que tem um ministério, Pai, a qual o Senhor honrará, Senhor, no intuito, Senhor, de ganhar mais almas, no intuito de fazer mais discípulos, no intuito, Senhor, de transmitir o Evangelho. Pai, eu peço ao Senhor que continue abençoando toda a coordenação desse programa, o nosso amigo missionário Sérgio, toda a equipe, Senhor, que o Senhor continue fazendo e indo sempre além, Senhor, através deles, através de sua mensagem. Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos, Senhor, que nós viemos sempre buscar viver uma dependência em Ti. Que não importa os nossos cargos, que não importa a nossa posição, não importa o tempo, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sem Ti nós não podemos nada, sem Ti nós fracassamos, sem Ti nós falhamos, mas em Ti, Senhor,